Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história comovente e cheia de reviravoltas. Uma jornada marcada por injustiças, coragem e pelo poder redentor do amor. Preparem-se, porque essa é uma daquelas histórias que provam que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem você realmente é. O relógio marcava 6:30 da manhã, quando os helicópteros começaram a sobrevoar o prédio da Avelar Global, uma das maiores empresas de tecnologia e filantropia do país. Dentro da cobertura, Eduardo Avelar, aos 34 anos, observava pela janela o caos lá fora. Câmeras, repórteres, curiosos, todos aguardavam uma palavra dele. O homem que, até uma semana atrás, era chamado de o gênio dos negócios, o milionário mais jovem do Brasil, e agora era o empresário corrupto estampado nas manchetes. Desvio milionário em projeto humanitário, diziam os jornais. Traição e fraude, gritavam os noticiários. Mas Eduardo sabia a verdade. Alguém o havia traído. Alguém que conhecia seus passos, sua confiança, suas senhas. E o pior, alguém que ele considerava amigo. Do outro lado da sala, o advogado tentava mantê-lo calmo. Eduardo, você precisa se entregar. Isso vai parecer fuga. Ele respirou fundo. Fuga? Eu não sou culpado. Mas se eu ficar, eles me destroem antes que eu consiga provar isso. Nos últimos dias, tudo desmoronara com uma velocidade cruel. O sócio de confiança, Roberto Linhares, desaparecera, levando consigo documentos e contas no exterior. As provas que poderiam inocentar Eduardo sumiram. E a imprensa, alimentada por vazamentos anônimos, transformou o escândalo em espetáculo. Ele tentou explicar, mas ninguém quis ouvir. A internet já o havia condenado. Os jornais o chamavam de o falso benfeitor. Os patrocinadores cancelaram contratos e até sua equipe o abandonou. De um dia para o outro, o império que ele construiu virou poeira. Foi nessa manhã, cercado por câmeras e promotores, que ele percebeu: ficar significava morrer de pé. Fugir significava ter uma chance de renascer. Naquela noite, Eduardo cortou o cabelo diante do espelho do banheiro de seu apartamento. Deixou cair no chão o relógio de ouro, o símbolo que carregava desde o primeiro milhão. Depois, olhou para o próprio reflexo e não viu mais o empresário confiante, o homem das capas de revista. Viu apenas um homem cansado, ferido e em busca de um recomeço. Pegou um passaporte falso, documentos novos e um punhado de dinheiro que conseguiu salvar antes que suas contas fossem bloqueadas. Assim nasceu Miguel Duarte. Nome simples, rosto anônimo, passado apagado. Quando atravessou a fronteira para o interior de Goiás, ninguém mais o reconhecia. E pela primeira vez em anos, Eduardo, agora Miguel, respirou sem ser notícia. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O homem acostumado a jantares corporativos, carros de luxo e hotéis 5 estrelas, agora dormia em um pequeno quarto de madeira, com um colchão fino e cheiro de terra úmida. Mas havia algo de libertador nisso. Ele arrumou um trabalho em um sítio afastado, cuidando da horta e das plantações. O dono, um senhor simples chamado Seu Dário, o contratou sem perguntas. Miguel trabalhava em silêncio, acordava cedo, lavava as mãos sujas de terra e sentia, pela primeira vez, o que era viver sem o peso do sobrenome Avelar. À noite, ele se sentava na varanda, olhando o céu estrelado e tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Mas o vazio continuava ali. Ele trocara o caos da cidade pela solidão do campo, e nenhuma das duas coisas lhe trazia paz. Certo dia, enquanto entregava verduras frescas para uma instituição local, ele conheceu Helena Costa. Ela era professora em uma escola comunitária e voluntária em uma pequena biblioteca que funcionava em uma construção antiga da vila. Tinha olhos calmos e um sorriso gentil.
desses que desarmam até o coração mais cansado. Você que cuida das hortas lá do sítio do seu Dário, né? Perguntou ela ao receber as caixas. Sou eu, sim. Miguel, ela sorriu. Miguel, bonito nome. Faz tempo que não vejo alguém entregar tudo assim, com tanto cuidado. Ele ficou sem jeito. Gosto de ver as coisas crescerem. Helena riu baixo. Acho que somos parecidos então. Eu planto histórias, você planta vida. A partir daquele dia, Miguel começou a aparecer mais vezes na biblioteca. Às vezes, levava flores para o jardim que ela tentava manter vivo. Outras, apenas sentava-se no canto, ajudando a consertar prateleiras ou carregar caixas. Aos poucos, as conversas aumentaram e os silêncios se tornaram confortáveis. Helena tinha algo que ele não via há muito tempo: tranquilidade. Não falava de dinheiro, nem de status, nem de fama. Falava de livros, de crianças, de sonhos simples. E por algum motivo que ele não conseguia explicar, era exatamente disso que ele precisava. Mas o passado tem um jeito cruel de não desaparecer. Um dia, enquanto trabalhava na horta, Miguel ouviu o rádio velho de seu Dário chiar com uma notícia que gelou seu sangue. A polícia segue investigando o paradeiro do empresário desaparecido Eduardo Avelar, acusado de desviar milhões de reais de projetos humanitários. Ele desligou o rádio, tremendo. Mesmo longe, o eco do seu nome ainda o perseguia. Por um instante, pensou em fugir de novo, mudar de cidade, trocar de nome mais uma vez. Mas algo o fez ficar: Helena. Ela era o único ponto de paz que ele conhecia, e ele não suportava a ideia de deixar para trás o único lugar onde sentia que ainda era humano. Com o tempo, o afeto entre os dois cresceu, não de forma repentina, mas como as plantas que ele cultivava, devagar, firme, natural. Ela ria das suas histórias inventadas sobre a vida antiga, sem saber o quanto havia de verdade nelas. E ele se via querendo contar tudo, mas temendo perdê-la se o fizesse. Certa noite, depois de um mutirão na biblioteca, Helena disse algo que o desarmou. Sabe, Miguel, às vezes a gente foge da vida achando que ela vai atrás da gente. Mas a verdade é que ela sempre nos alcança, não importa onde estejamos. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Talvez seja isso mesmo, e pela primeira vez, ele teve medo. Medo de que a vida realmente o encontrasse ali. Naquela mesma semana, um forasteiro chegou à vila. Um homem de paletó amassado, olhar atento e um caderno de anotações na mão. Apresentou-se como jornalista investigativo. Disse que estava fazendo uma matéria sobre empresários desaparecidos. Helena o atendeu na biblioteca, educada, sem desconfiar de nada. Mas, ao vê-lo observar Miguel de longe no dia seguinte, uma estranha sensação começou a crescer em seu peito. Os gestos refinados, o jeito com que ele escrevia o próprio nome, a forma como evitava perguntas pessoais. De repente, tudo parecia fora do lugar. Ela não queria acreditar, mas o instinto dizia que algo estava prestes a mudar e que talvez o homem que ela amava não fosse quem dizia ser. O primeiro bloco termina com Miguel sentado sozinho na varanda, olhando o pôr do sol sobre as plantações. O vento balança as folhas e ele segura entre os dedos uma foto antiga. Ele, o verdadeiro Eduardo Avelar, sorrindo em uma cerimônia de gala. A imagem parece de outro homem, outro mundo. Ele mudou de identidade para fugir de um escândalo. Mas o destino já começava a revelar que ninguém consegue se esconder do amor, nem da verdade. Os dias em Goiás pareciam ter outro ritmo. O tempo corria devagar, o sol caía mais bonito, e Miguel começava a sentir o que há muito tempo não sentia: paz. A rotina simples do campo e a presença de Helena o faziam esquecer, por algumas horas, que um dia ele fora um dos empresários mais comentados do país. Com ela, ele reaprendeu o prazer de conversar, de ouvir, de sorrir, sem precisar medir as palavras.
Helena, por sua vez, se encantava com o jeito calmo e respeitoso daquele homem misterioso. Havia algo em Miguel que destoava de todos os outros. A maneira com que olhava o mundo, o cuidado em cada gesto, o olhar atento para as pessoas ao redor. Ela não sabia quem ele era antes de chegar ali, mas sentia que havia um peso em seu passado, algo que o tornava mais humano e, ao mesmo tempo, mais distante. Certa manhã, ele apareceu na biblioteca com uma muda de roseira nas mãos. "Trouxe isso para você plantar na entrada", disse tímido. "Elas florescem rápido e duram muito." Helena sorriu. "São lindas, Miguel. Obrigada." Ele abaixou os olhos com um sorriso leve. "Você me lembra uma dessas flores. Mesmo no meio da terra seca, encontra um jeito de crescer." Aquela frase ficou ecoando na cabeça dela por dias. Miguel era gentil, mas havia algo no tom da voz, no olhar, que parecia esconder uma saudade antiga, como alguém que já perdera muito e agora temia se apegar de novo. Enquanto o amor florescia silencioso, o jornalista que chegara à vila, Renato Vasconcelos, não parava de investigar. Dizia estar escrevendo uma matéria sobre desaparecimentos e injustiças empresariais, mas cada pergunta parecia se aproximar demais de Miguel. "Você conhece um homem novo por aqui? Alto, reservado, que evita tirar fotos?" Perguntou um dia a um comerciante local. O homem respondeu sem pensar: "Ah, o Miguel do sítio do seu Dário. Gente boa, trabalha quieto. Por quê?" Renato apenas sorriu e fez anotações. Cada detalhe o levava mais perto da verdade. Helena começou a notar o comportamento estranho de Miguel. Ele, que sempre gostava de ajudar na biblioteca, começou a evitar sair em horários movimentados. Quando via alguém com celular tirando fotos, disfarçava. E sempre trocava de assunto quando o tema era o passado. Certa noite, enquanto ele ajudava a arrumar as prateleiras, ela perguntou: "Miguel, por que você veio para cá?" Ele parou por um instante. "Para recomeçar." "Mas recomeçar do quê?" Ele a olhou hesitando. "De um erro, ou talvez de uma mentira." Helena sentiu um arrepio. "Você fala como alguém que perdeu tudo." Ele sorriu com tristeza. "Talvez eu tenha perdido mais do que merecia." A desconfiança crescia, mas o sentimento também. Mesmo com dúvidas, Helena se via apaixonada por aquele homem silencioso, com mãos calejadas e olhos que guardavam o peso de um mundo que ela nunca conheceu. O destino, porém, não tardaria em colocar tudo à prova. Uma tarde, o Jornal da Vila trouxe uma notícia estampada na primeira página. Jornalista afirma ter rastreado o empresário desaparecido Eduardo Avelar no interior de Goiás. Helena leu a manchete e sentiu o coração disparar. O nome soava familiar. Na mesma hora, lembrou do jeito que Miguel falava, da elegância natural, da educação refinada. Um frio percorreu sua espinha. Pegou o celular, pesquisou o nome e o rosto apareceu. Ali estava ele. O mesmo olhar, o mesmo sorriso. O chão pareceu sumir. À noite, quando ele chegou à biblioteca, encontrou-a de pé, séria, segurando o celular nas mãos. "Quem é você?" perguntou com a voz embargada. Miguel parou, surpreso. "Helena, quem é você de verdade?" O silêncio foi a resposta. Ela avançou chorando. "Você mentiu para mim esse tempo todo. Me fez acreditar que era alguém simples, alguém comum. Mas você é o homem das manchetes, o bilionário foragido." Ele abaixou a cabeça. "Eu ia te contar." "Quando, Miguel? Ou devo dizer, Eduardo?" O nome real saiu como uma ferida aberta. Ele tentou se explicar. "Eu não fugi por culpa, Helena. Eu fugi para sobreviver. Alguém me traiu, me incriminou. Eu perdi tudo, até o direito de me defender." Ela balançou a cabeça entre lágrimas. "E você achou que podia começar de novo, enganando todo mundo?"
Eu não enganei você, eu só queria viver um pouco de paz. Mas já era tarde. A dor dela era maior do que as palavras dele. Helena virou as costas e saiu. Naquela noite, o amor deles se despedaçou sob o peso da verdade. Os dias seguintes foram um tormento. A notícia da verdadeira identidade de Miguel se espalhou pela vila como fogo. Alguns moradores passaram a evitá-lo. Outros o acusavam em voz alta. Seu Dário, o dono do sítio, olhou-o com decepção. Devia ter dito quem era. Aqui a gente não gosta de mentira, filho. Miguel apenas respondeu. Nem eu. Sabia que não podia ficar mais. Arrumou suas poucas coisas. Uma mala gasta, algumas roupas e a foto que guardava de Helena sorrindo ao lado das crianças da biblioteca. Antes de ir embora, deixou uma carta embaixo da porta da escola. Helena, eu entendo sua dor. Eu também me odeio por ter escondido quem sou, mas foi o único jeito que encontrei para respirar sem ser julgado. Você foi o único lugar em que eu encontrei paz. Se um dia a verdade vier à tona, não quero que me defenda. Quero apenas que lembre de mim como o homem que você conheceu, não o que os jornais pintaram. Miguel. O jornalista, por sua vez, entregou as informações às autoridades. A imagem de Eduardo voltou aos noticiários. Agora, com barba por fazer e roupas simples, ele se tornara símbolo de queda e mistério. De bilionário a fugitivo, diziam os títulos. Enquanto isso, Helena evitava assistir às notícias. Mas uma parte dela, lá no fundo, ainda acreditava nele. Lembrava do olhar sincero, dos gestos de bondade, das flores que ele trazia. A verdade podia ter sido dura, mas o amor que sentia não parecia uma mentira. Meses se passaram. Eduardo desapareceu novamente, dessa vez para longe de tudo. Vivia escondido em pequenas cidades, trocando de nome, trabalhando em bicos, mas a solidão o perseguia. Cada rosto que via o lembrava de Helena, e a saudade se tornou sua punição diária. Até que um dia algo mudou. Durante uma reportagem especial, um novo escândalo veio à tona. O verdadeiro fraudador do projeto humanitário, Roberto Linhares, o antigo sócio, foi preso ao tentar lavar dinheiro no exterior. As provas encontradas confirmavam tudo. Eduardo fora usado como bode expiatório. A notícia se espalhou rapidamente. De vilão, ele se tornava vítima. Mas agora, o dinheiro, os convites e a fama não significavam mais nada. Ele só pensava em uma coisa: Helena. Naquela noite, sentado diante do espelho, Eduardo olhou para si mesmo. O cabelo já crescera, as olheiras estavam fundas, mas o olhar, aquele olhar cansado, ainda era o mesmo do homem que um dia acreditou no poder da verdade. Ele fechou os olhos e pensou nas palavras dela. Você achou que podia começar de novo enganando todo mundo? Talvez estivesse na hora de não fugir mais, nem do mundo, nem de si mesmo. Sem avisar ninguém, ele pegou a estrada e dirigiu até o interior de Goiás. A cada quilômetro, o coração batia mais forte. Quando finalmente avistou a placa da vila, o tempo pareceu parar. Nada havia mudado. O mesmo campo, as mesmas ruas, o mesmo ar tranquilo. Mas ele sabia que Helena não seria mais a mesma. Ao chegar, foi direto à biblioteca. Encontrou o prédio com as paredes pintadas e novas flores na entrada. E lá estava ela, sozinha, organizando livros. Ela o viu pela janela e congelou. Por um segundo, o passado inteiro voltou. A mentira, a dor, a saudade. Ele deu um passo à frente, mas não disse nada. Ela, por impulso, fechou a porta. O barulho seco ecoou como um ponto final. Mas Eduardo não desistiu. Pegou uma folha, escreveu uma frase simples e deixou no batente da porta. Desta vez, eu não vim esconder quem sou. Vim descobrir se ainda existe um lugar para mim aqui. Helena leu as palavras e ficou imóvel. Por um instante, todos os meses de raiva e desconfiança se dissolveram. Ela respirou fundo,
com os olhos marejados. O vento soprou e a flor que ele plantara meses atrás na entrada balançou, viva, resistente. Ela abriu a porta e ali estava ele. Não o bilionário, nem o fugitivo. Apenas o homem que um dia a ensinou que a verdade, por mais dolorosa, é o único caminho que vale a pena seguir. Ele mudou de identidade para fugir de um escândalo. Mas foi o amor, e não a justiça, que finalmente o encontrou. O silêncio que se formou entre eles parecia carregar o peso de todas as palavras que nunca foram ditas. Helena olhou para Eduardo, agora sem disfarces, sem medo, sem o ar de mistério que o cercava, e viu um homem diferente. Os traços eram os mesmos, mas havia algo novo em seu olhar: humildade, arrependimento, humanidade. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O som distante das crianças brincando ecoava da praça ao lado. O vento movia as folhas do jardim e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. "Você voltou", disse ela com a voz baixa. Eduardo assentiu. "Voltei, mas não para me justificar. Voltei porque ainda há coisas que eu deixei inacabadas." Ela cruzou os braços, tentando conter o coração acelerado. "Você devia estar em outro lugar. O mundo inteiro quer saber onde o milionário desaparecido está. Agora que seu nome foi limpo, o mundo pode esperar, Helena." Ela franziu o senho. "E por que eu, Eduardo? Por que voltar para mim?" Ele respirou fundo. "Porque aqui foi o único lugar onde alguém me enxergou. Antes do nome, antes do dinheiro. Você me viu quando ninguém mais via." Helena desviou o olhar. As lembranças vieram com força. O jardim, as conversas, os sorrisos. Tudo o que ela tentara apagar estava ali, pulsando de novo. Eduardo passou as semanas seguintes ajudando na reconstrução da biblioteca. Não pediu perdão em palavras, mostrou com atitudes, consertava as estantes, doava livros, pintava as paredes ao lado das crianças. A vila, antes desconfiada, começou a vê-lo com outros olhos. Afinal, o homem que aparecia nos jornais agora era apenas o Eduardo que planta flores e lê histórias para os pequenos. Mesmo assim, Helena mantinha certa distância. Não era por raiva, mas por medo. Medo de acreditar de novo e se magoar. Medo de sentir o que ainda sentia. Mas aos poucos, a barreira foi se desfazendo. Certa tarde, enquanto pintavam o muro da escola, o pincel dela escorregou e manchou a camisa dele. Ele riu e ela, sem querer, riu também. Foi nesse instante, entre tintas e risadas, que ambos perceberam. O tempo não havia apagado o que sentiam, apenas adormecido. Naquela noite, ele ficou sozinho na biblioteca, revisando livros doados. Helena se aproximou devagar, observando-o em silêncio. A luz fraca do abajur desenhava sombras suaves no rosto dele. Ela respirou fundo. "Eduardo..." Ele levantou o olhar. "Pode me chamar de Miguel, se quiser." Ela balançou a cabeça. "Não, acho que agora é hora de chamar as coisas pelos nomes certos." Ele sorriu de leve. "Então diga. Digo que eu te perdoei." O silêncio que veio depois foi diferente. Não era tenso, era leve, libertador. Eduardo se levantou e pela primeira vez não tentou se aproximar. Apenas ficou ali, olhando para ela, com um brilho nos olhos que misturava alívio e amor. Helena completou. "Mas não é porque o mundo te inocentou. É porque eu te vi mudar. E talvez, no fundo, eu também tenha mudado." Os meses seguintes foram de reconstrução, não apenas da biblioteca, mas de vidas inteiras. Eduardo decidiu investir no lugar, discretamente. Comprou livros, computadores, mobiliário, nunca em seu nome, mas sempre em benefício da comunidade. A vila floresceu, assim como o amor deles, que voltou a crescer sem pressa, com raízes firmes e novas. A imprensa tentou encontrá-lo várias vezes, mas ele evitava holofotes.
recusou entrevistas, ignorou convites milionários. Dizia sempre a mesma coisa: algumas verdades só fazem sentido quando a gente aprende a viver fora das manchetes. Helena entendia. Ela sabia que aquele homem não queria mais ser notícia. Queria apenas ser lembrado pelas pequenas coisas: o jardim que ajudou a cultivar, as crianças que ensinou, o sorriso que devolveu a ela. Certa manhã, ele apareceu com um envelope nas mãos. Dentro havia uma carta e uma pequena chave. Helena leu, surpresa. Essa é a chave da casa nova da biblioteca. Comprei um terreno maior, mas quero que seja seu. Eu só vou ajudar a plantar. O resto é seu sonho, sua história. Eduardo. Ela olhou para ele emocionada. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Foi aqui que eu reaprendi o que é ter propósito. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E qual é o seu propósito agora? Ele respondeu, olhando para o horizonte. Ficar onde eu sou lembrado não pelo que tenho, mas por quem me tornei. O novo prédio foi inaugurado em uma manhã de domingo. Crianças correram entre as flores e a comunidade inteira se reuniu. Na entrada, uma placa simples: Biblioteca Esperança, um lugar onde as histórias recomeçam. Helena discursou com a voz embargada. Essa biblioteca é a prova de que a verdade liberta, o perdão transforma e o amor reconstrói até o que parecia perdido. Eduardo, no meio da multidão, ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Naquele instante, entendeu que a jornada de fuga e dor havia acabado. Ele não precisava mais se esconder. O homem que ele buscava ser já estava ali. Quando o evento terminou, Helena caminhou até ele. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de dourado. As crianças brincavam ao redor e a brisa trazia o cheiro doce das flores. Ela parou diante dele e disse: Sabe o que eu percebi, Eduardo? O quê? Que às vezes a vida derruba a gente, não para destruir, mas para nos colocar de frente com quem realmente somos. Ele sorriu, tocando de leve a mão dela. Então, quem eu sou para você agora? Helena respondeu com um sorriso tímido, mas firme. O homem que aprendeu o preço da verdade. Eles se olharam por longos segundos. Não havia pressa. O passado estava cicatrizado. O futuro ainda por escrever. Mas ali, naquele instante, havia paz. E essa paz valia mais do que todos os milhões que ele um dia teve. Porque no fim, a maior riqueza não está no que se possui, mas em quem caminha ao nosso lado quando o resto do mundo desaba. E você, acredita que o amor pode nascer mesmo das mentiras mais dolorosas? Deixe seu comentário contando o que achou dessa história. Curta o vídeo se emocionou e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que tocam o coração.